Primeiro, vamos dividir este grande período datado desde o descobrimento do país até os dias atuais em fases de modo a facilitar o entendimento de cada período no contexto econômico, social e político vivido por ambos os países. Em todos os itens destacados, teremos em tela as motivações, os acontecimentos relevantes e as consequências geradas na cidade do Rio de Janeiro, que é o recorte parcial da pesquisa. Todas as remessas serão abordadas de uma forma ampla e desligada dos pequenos detalhes ou maiores especificidades. Vale ressaltar que a pesquisa está pautada na análise generalista do fenômeno. Sendo assim, o estudo foi dividido em 4 grandes pontos, a saber, imigração restrita, imigração de transição, de massa e de declínio. Neste sentido, trabalhou-se com estes recortes temporais a fim de organizar melhor os dados e obter uma análise próxima da realidade. Entre 1500 e 1700, ocorreu a chamada imigração restrita. A chegada de imigrantes portugueses no Brasil foi praticamente inexpressiva no período entre o final do século XV e o século XVI. Em nível de comparação, enquanto os 700 mil imigrantes se dirigiram para as possessões de Portugal na África e na Ásia, apenas 100 mil tinham como rumo as terras portuguesas na América. Os primeiros imigrantes portugueses foram os imigrantes ricos, os degredados, que eram os banidos e deportados, os cristãos novos e os ciganos. Entre os primeiros portugueses a chegarem no Brasil estavam os imigrantes mais abastados que aqui se fixaram principalmente em Pernambuco e na Bahia. Eles vieram para explorar a produção de açúcar, que era a atividade mais rentável da colônia nos séculos XVI e XVII, e estavam em busca de investimentos lucrativos sempre. No mesmo período, Portugal incentivou a migração internacional forçada, o chamado degredo, que era para suprir as deficiências do povoamento. Calcula-se que durante os 2 primeiros séculos de povoamento, nas regiões centrais da colônia, como Bahia e Pernambuco, os degredados correspondiam a cerca de 10 ou 20% da população. Mas em áreas periféricas, como é o caso do Maranhão, essa cifra representava aproximadamente de 80 a 90% do total de portugueses da região. Nesse mesmo período, também vieram para o Brasil os cristãos novos e os ciganos, ambos fugindo de perseguições religiosas. A primeira onda imigratória europeia para o Brasil aconteceu na corrida pelo ouro e diamante no interior da América. Com a descoberta de prata e ouro pelos espanhóis, os portugueses também tinham a esperança de encontrar suas minas e assim justificar a colônia brasileira. Antes disso, a ocupação era sobretudo no litoral, com a exploração e cultivo de produtos primários. Só de portugueses no Brasil, entre 1700 e 1800, foram entre 500 e 800 mil, o que demonstra um movimento tímido, porém contínuo em função da colonização e da busca por minérios e pedras preciosas. A região das Minas Gerais era a mais populosa, com 600 mil habitantes, seguida posteriormente pelo Rio de Janeiro, com 500 mil, e em menor número, Bahia e Pernambuco. Neste momento, o Brasil totalizava uma população não superior a 3 milhões, número este que provavelmente ignora as populações indígenas. Sabe-se que as cidades nordestinas apresentavam uma população estrangeira, nesse caso portuguesa, superior à cidade do Rio de Janeiro. Até porque só poderíamos falar de cidade do Rio de Janeiro depois da data de sua fundação, em 1565, o que remete à origem de seus atores principais, como Estácio de Sá e a fortaleza portuguesa, que defendia a cidade frente aos franceses. Desde o momento da fundação da cidade, o que já traz a presença portuguesa na cidade até a chegada da família real em 1808, esse espaço em destaque conviveria com imigrantes portugueses. No ano de 1808, na América Portuguesa, 2/3 da população era de negros, mulatos e mestiços, o que deixava a elite branca em minoria. O que contribuía neste grande número de negros era a escravidão, muito característica
das cidades coloniais americanas da época. Com o fim do tráfico de escravos em 1850, o trabalho tornou-se livre e a oportunidade que faltava em alguns países da Europa, como Portugal, tornava-se disponível no Brasil. Entretanto, nesse período, um fato torna-se marcante, tanto para Portugal quanto para o Brasil. Quando a família real desembarca na Cidade Maravilhosa, este fato representa o principal acontecimento desta pacata cidade. A chegada da nobreza portuguesa e de outros profissionais liberais, junto com algumas pessoas da classe desprivilegiada, ambos almejavam oportunidades de uma vida melhor e condições para que isto fosse possível. Grandes volumes de emigrantes dirigiam-se em grande parte para o continente americano, e no caso brasileiro, muitos procuravam o trabalho na lavoura de café e tantos outros afazeres na cidade. Diante de alguns fatores que retrata grande parte desta leva imigratória para o Rio de Janeiro, os portugueses que não desembarcavam diretamente na cidade em questão, mas sim no Porto de Santos, direcionavam-se para tal sítio ou para São Paulo. Por conta desta imigração conter pequenos empreendedores e profissionais autônomos, com algum capital a ser aplicado no comércio urbano e na prestação de serviços, os portugueses eram considerados exploradores no período da independência por sua posição social. Fica evidente a impossibilidade de afirmar que todo imigrante português sitiado nesta cidade era abastado financeiramente, mas alguns fatos não podem ser negados, como em 1895, mais da metade dos cortiços do centro da cidade carioca serem de propriedade de portugueses. O preço das passagens de navio para o Brasil é outro aspecto que precisa ser levado em conta para determinar o padrão populacional de quem viajava na época e considerar alguns aspectos para estabelecer o tipo de imigrante que chegava no Rio de Janeiro. É bom perceber como o imigrante miserável não dispunha de recursos para realizar uma viagem desta magnitude, e a imigração através de subsídios e as cartas de chamadas do governo brasileiro só iniciaria mesmo em 1888. Os imigrantes tinham que arcar com as próprias despesas e, neste sentido, nem todos tinham condições de garantir o custo da travessia. A formação das redes sociais é claríssima em movimentos de imigrantes, e não seria diferente no caso dos portugueses na cidade do Rio de Janeiro. Mesmo com o fato de a língua ser igual e da formação cultural, religiosa e étnica ser semelhante, a mudança do perfil do imigrante português do final do século XIX para o início do século XX é considerável. Em 1870 a 1920, o aumento do número de mulheres e crianças com menos de 14 anos imigrando para o Brasil, ou seja, imigração de massa com famílias inteiras, foi facilmente notado. A imigração de massa ocorrida durante 1851 a 1930 foi impulsionada por conta de uma série de mudanças ocorridas em Portugal, que causaram uma alteração no perfil do imigrante português. Dentre elas, podemos destacar o aumento da taxa de crescimento da população portuguesa, um excedente de mão de obra no campo devido à mecanização agrícola e o empobrecimento dos pequenos proprietários rurais. Isso causou a mudança do perfil do imigrante. Antes eles vinham sozinhos para tentar a vida e voltavam para Portugal com grande capital para refazer a vida em seu país. E com essas mudanças começaram a vir com toda a sua família para o Brasil. E o destino desses imigrantes, em sua maioria, eram os grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro. E a entrada maciça dos mesmos tinha como objetivo usar essa mão de obra para a expansão da economia brasileira. A imigração de declínio vem acontecendo desde a década de 1960 até os dias atuais, e consiste na redução do fluxo migratório português para o território brasileiro. O período pós-Segunda Guerra Mundial ocasionou uma crise econômica de proporção mundial,
sendo estes um dos principais motivos para o declínio migratório. Além deste motivo, outros motivos também levaram a este fenômeno. Como exemplo, a fuga do serviço militar português por parte dos homens, as más colheitas decorrentes de um período de secas prolongadas e a concentração fundiária, na qual a maior parte das terras estavam nas mãos de poucas pessoas. Nos dias atuais, a imigração portuguesa está voltada principalmente para os países da Europa Central e os países de primeiro mundo.